Bom dia, meus amigos, Bocato, Fábio. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Coffee and Thinking semanal. Hoje é dia 10 de outubro de 2020 e o assunto de hoje é um assunto que, digamos assim, poucos anos atrás não existia ou existia de uma maneira diferente. E é o tema o influenciador, né? A gente reconhece que é um termo novo, influencer, né? Isso você tem até pessoas que vivem disso, hoje virou uma profissão, né? Você tem uma série de ganhos monetários, né? Sendo esse tipo de pessoa. E é algo novo que a tecnologia proporcionou, né? A social media proporcionou. Antigamente você chamava o influenciador o formador de opinião, né? Essa pessoa formadora de opinião, mas os meios, a mídia era mais restrita. Você tinha a televisão, o rádio, o jornal, né? Então, até pela própria limitação do número de rádio, jornais e televisão, você tinha menos pessoas que seriam capazes de serem formadores de opinião. Com a social media, isso gerou um número incrível, né? Exponencial. Todo mundo tem uma plataforma hoje, né? Uma mídia pessoal, um canal pessoal. Então você pode entrar nessa categoria. Eu estou analisando aqui, né? O nosso Coffee and Thinking ele tem um viés, obviamente, chamado Coffee and Thinking. Não é Coffee e Laughing, não é Coffee e, né? É um coffee que a gente propõe um pensamento, uma indagação e até uma provocação, né? Que é a palavra que o Fábio sempre utiliza. E eu estava, então, fazendo uma comparação aqui. Eu estava vendo três aspectos. Eu estava vendo aqui uma universidade, uma escola de negócios espanhola, lá ali de Barcelona, chamada ESAD. Ela tem a página do LinkedIn dela, tem 136 mil seguidores, né? Nós temos aqui o Jordan Peterson, que é reconhecido hoje como um dos maiores influenciadores filosóficos, psicológicos do mundo ocidental, professor da Universidade de Toronto. Ele tem aqui no Instagram dele 1.700.000 seguidores. Tá? Então nós temos ali 136 mil, 136 mil para a SAD, temos para o Jordan Peterson 1 milhão. E eu entrei na Kardashian, Kim Kardashian, ela tem 189 milhões de seguidores. Então a gente pode ir por vários lados esse bate-papo aqui, né? Você pode começar a questionar a influência, o problema da democracia hoje em dia está tão ruim, né? Quer dizer, e eu não estou nem colocando uma conotação negativa. A irmã dela tem uma empresa que é de $1 bilhão na área de cosméticos, né? Então não tem um preconceito nenhum aqui. É só para dizer as diferenças, né? As diferenças. Vocês sabem que eu sou professor e acho que um dos papers que eu produzi que teve mais gente que viu teve 1.000. Então 1.000 para 1 milhão e 189 milhões. Até, Fábio, eu gostaria de, você que é um influenciador, né, você tem até um nicho aí que você construiu, né, uma plataforma pais e filhos, ou pai e filha, né, como é que você vê isso? O que você sentiu fazendo isso, né? Bom dia, boa tarde aqui para mim. Bom, a pergunta é provocadora, né, Evandro? Bem explorar mesmo. Não, contando um exemplo, há um tempo atrás, até foi ideia da minha filha, a gente sempre, uma ou duas vezes ao ano, a gente fazia uma viagem pai e filho, né? Então, cada um publicava suas fotos, né, na sua rede social, e aí, em algum momento, ela teve a ideia de por que não juntar os dois e criar um canal para a gente ir promovendo as nossas, digamos assim, publicando as nossas fotos, né, com as nossas viagens, e de alguma forma atrair um outro tipo de público, né? Porque o meu universo e o universo dela em algum momento se coincide, mas o universo geralmente ele é formado, né? Num primeiro momento
com os teus, né, o seu nicho de amigos, a sua rede profissional e etc e tal. Mas aí a ideia era justamente buscar um outro público, né? Buscar não necessariamente um público que esteja, né, que faça parte desse núcleo mais fechado. Então, esse era o primeiro objetivo, né? E um segundo objetivo também era buscar expor de alguma forma, né, as nossas viagens, né, para que outras pessoas também se inspirassem, né, nessas viagens, promover de alguma forma um intercâmbio, né, uma troca de informação, porque você sobe uma foto lá, eu fui para Portugal na Torre de Belém, né? Então, ou seja, então aí surgem de tudo. Existem pessoas que já foram, existem pessoas que ainda não foram, então, enfim, e aí você acaba promovendo de alguma forma, né, uma conexão completamente diferente que sai do teu normal, podemos dizer assim, né, do teu universo, digamos assim, constante que você tem, né? E depois, obviamente, que o nosso também, o terceiro objetivo, que não era de imediato, também era, em algum momento, começar também fazer parte de outros, digamos assim, influenciadores, né? E você começar a ter uma relação também dentro desse mundo. E por que não mais para frente, como você bem disse, entendeu? Amanhã você pode ter um patrocinador, né? Você pode ter alguém, entendeu, que pode de alguma forma perguntar para você ou pedir autorização, o que quer que seja, para utilizar o seu canal, né, para fazer chegar algum tipo de promoção ou de informação a um determinado público, né? Então a gente fez mais ou menos pensando nessa linha, né? Então era interessante e a gente acabou tendo muito mais seguidores do que nós dois tínhamos individualmente dentro das nossas plataformas. Então foi uma experiência super interessante, foi uma experiência que obviamente que gerou, né, uma série inclusive de, entre aspas, novos amigos, porque você passa a ter também novo, né? Então inclusive você conseguia ver pessoas que eram mais fiéis ao teu né, que sempre estavam mandando mensagens, sempre estavam te aplaudindo ou dando os famosos likes, etc., interagindo, digamos assim, com você. Então foi uma experiência bem interessante desde o ponto de vista. E isso, obviamente, eu acho que a gente tem que, afinal de contas, a gente tem que pensar, refletir bem, porque não deixa de ser um marketing também pessoal, né? Como você também comentou, a Kardashian tem 189 milhões, então ali por trás tem toda uma infraestrutura, uma estrutura de marketing pessoal e onde ela também promove uma série de coisas e promove a imagem dela. No final de contas, também é a imagem dela que é a primeira que está sendo exposta. Então foi uma experiência bem, bem interessante com a minha filha nesse caso e eu recomendaria porque você passa a ter acesso a um outro universo que até outro dia, se eu publicasse no meu, se ela publicasse no dela, talvez seria uma continuidade, seria um mais do mesmo, né? E de verdade essa experiência tirou a gente do mais do mesmo. Muito bom esse aspecto. Ou seja, você tinha um tema, né, que é pais e filhos e viagens. Então, um tema que é um tema agradável, né, para o público. Todo mundo tem esse sonho, né? Você teve os influenciadores que se conectam, né, dentro das diferentes plataformas, né? Você tem aí até o aspecto como uma startup, né, de influenciador que de repente viram patrocinadores, podem vir, né, rede de hotéis, restaurantes, né? Aluguel de carro, não sei. E você levanta aí o próprio business model, né, o modelo de negócio de uma Kardashian é ter uma infraestrutura de marketing que ela precisa ter 180 milhões de influenciadores para vender produtos, etc, etc, que já virou uma empresa, né, o modelo. Muito bom, muito legal. Ô, Bocato, como você tem utilizado, como eu sei que você já comentou isso, o influenciador para a empresa familiar. Como você vê isso, esse aspecto? Bom, aqui no Brasil, vamos lá, são 15 horas, então boa tarde a todos. Nós temos um produto, né, já consagrado no mercado e ele vai sempre sendo melhorado. Nesse final de
nós tivemos duas modificações grandiosas, né, que foi na passagem de 1999 para 2000, nós já estamos vendo um novo modelo de pessoas chegando ao mercado, né, que a geração X, né, que estava no comando, já estava interagindo com a Y, e no final do século passado, a Z começou a aparecer, depois foi chamada de geração milênio. Então é muito interessante porque nós vimos isso acontecer. Todo século, né, ele também, a própria data tem um corte para influenciar. Todos os séculos que eu estudei, os primeiros 20 anos são de passagem. É a hora de acomodação da novidade para o próximo século. Do século XIX, pegando para ficar bem perto, do 19 para o 20, nós tivemos uma brutal modificação que foi a Revolução Industrial, né? Que se solidifica no século XX e aí faz toda uma nova repaginação do mundo daquele momento. Do século XX para o XXI, a mesma coisa, porque a revolução foi tecnológica. Então, foi exatamente essa mesma passagem. E qual foram as mudanças de influenciadores? É interessante porque isso é visível aqui no Brasil. Quando você vai à Fiesp, que está ali na Avenida Paulista, e entra na Fiesp, você encontra os totens dos grandes capitães de indústria, né? Todos em mármore, né? E quando a gente olha para todas aquelas indústrias, quantas hoje existem? São muito poucas. Muito poucas. Então vocês vejam que tudo que é sólido também pode evaporar. Então essa passagem foi muito interessante, por quê? Agora, se a gente olhar os influenciadores, né, eu não vou repetir o que vocês falaram, mas olhando os influenciadores hoje digitais, nós vamos encontrar essa massa que vocês colocaram aí, de 180 milhões de seguidores, né? Enquanto uma universidade tem 1.000, às vezes uma pessoa tem 1 milhão, né? E aí, então, tudo isso representa o quê? Para nós, representa um estudo profundo, porque o nosso foco é empresa familiar. E pela primeira vez, nós estamos há 3 décadas, né, nesse mercado, pela primeira vez a gente percebe claramente uma nova modalidade de influenciador. E esse influenciador, ele está ligado absolutamente a uma questão. Não se consegue mais, e eu vou só repetir para ficar bem claro, não se consegue mais analisar um indivíduo, uma família e uma empresa. Hoje, nós estamos fazendo uma investigação já desde 2016, baseado em um tripé que chama-se o indivíduo dentro da família e dentro da empresa. E aí nós criamos algumas coisas interessantes de modelo de pesquisa. Por quê? Porque essa pesquisa, quando a pessoa vai responder, ela não consegue distinguir mais, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho empresa. Não precisa ter, né? Pegando, por exemplo, o Pelizer, quando ele diz assim, eu tenho um canal, eu, pai e filha. Pronto, aí você tem uma família. Então, não dá para desligar, porque quando você tem a família, tem o Pelizer, né, um bem estruturado profissional na Europa, e você tem uma Isadora, uma bem estruturada profissional no Brasil. Quando vocês têm um patrimônio suficiente para fazer uma viagem junto e postarem isso tudo, vocês o fazem enquanto uma família. Não precisa ser família com CNPJ mais. Hoje você pode ser uma família com CPF. Essa é a minha fala.
muito bom, você coloca na mesma unidade de análise o indivíduo, a família e a empresa, e não separadamente. Isso muda completamente as influências, né? São vários influenciadores que têm que se conversar, têm que trocar ideia, têm que ser transparente, etc. Muito bem, até pelo aspecto aqui, eu vou dividir uma tela aqui com vocês, talvez gerar uma boa notícia aqui. Existe até um aspecto do influenciador hoje, o aspecto psicológico, porque o influenciador ele tem um grande reconhecimento social. E a nossa psicologia, né, ela faz com que a gente busque esse reconhecimento social. Então a gente até pode cair naquela erro de pensar que, peraí, mas será que eu sou influenciador? Quantas pessoas estão me seguindo, etc. E a boa notícia aqui que eu tenho, deixa eu dividir aqui com vocês, talvez todos nós somos influenciadores, tá? Basta eu ter algo a dizer, e ter algo, eu vou classificar em duas categorias o que é esse algo que eu tenho a dizer, né? Eu sou influenciador. Então vamos pensar aqui, até o fruto da discussão com o trabalho do Bocato lá que a gente estava discutindo. Eu posso ter um influenciador total, para usar o termo do Bocato, com muitos seguidores. Eu posso ter um influenciador total com poucos seguidores. Eu posso ter um conteúdo intelectual, científico, dialético, né, do objetivo como subjetivo, indagador, né, provocador. E eu posso ter um conteúdo de entretenimento. E, na verdade, eu posso estar em algum momento, em qualquer um desses quadrantes. Um exemplo de um influenciador com muitos seguidores de conteúdo intelectual científico é o TED Talks, né? Milhões de viewers do TED Talks, porque você tem grande quantidade de pessoas aprendendo, né, com a ciência avançada ali. Entretanto, você pode ser alguém que transfere conteúdo intelectual para poucos influenciadores. Isso daí eu não preciso nem ter uma plataforma de mídia social. Isso daí são pais, parentes, tios, avós, que falam com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos. Conteúdos de virtudes, por exemplo, né? Toda família tem sempre uma história de algum antepassado que tomou uma decisão ética e mudou o rumo da família, né? E aquela família se apega a essa virtude, influenciando futuras gerações, né? Você pode ter o caso que eu citei, um grande influenciador com conteúdo de entretenimento, a família Kardashian, milhões de viewers, né? Então a questão é entretenimento, beleza, estética, né? Ou você pode ter o que a gente faz, acaba enviando reenviando, né? Aqueles conteúdos de entretenimento engraçados, pelo WhatsApp. Já recebi isso, estou mandando para vocês isso daí também. Então, em algum momento a gente pode estar em vários quadrantes aqui e tendo algo para falar, seja um entretenimento, seja uma virtude, ou seja um diálogo, a gente pode influenciar a pessoa do nosso lado, né? Então eu proponho a todos aí que influenciem as pessoas que amam de uma maneira positiva e inteligente. Com certeza, vamos continuar nessa belíssima caminhada de influenciadores. Obrigado, então. Obrigado a vocês. Obrigado pela influência. A recíproca é verdadeira. Até. Tchau, tchau. Até, tchau.